você está falando do Lab Solution, né? Que é o software, que é o software da Shimato. Na verdade, assim, os softwares, cada um trata de uma forma um pouquinho diferente, mas no resultado final é a mesma coisa. Se ele está pegando, então, poucos pontos aqui, eu estou com o cromatograma com 1 ponto por segundo só. Se eu estivesse trabalhando com esse pico aqui, pode ser que ele nem consiga integrar. Por quê? Porque o algoritmo, ele precisa, então, de uma diferença de derivadas aqui de milivolt em relação a tempo, que ele pode considerar que é só um ruído de linha de base. Você verifica que a hora que eu aumentei aqui para 40 pontos, eu consigo perceber 2 picos bem separados, do que uma montanha que estava sendo aqui mostrada com 1 ponto por segundo. 1 ponto por segundo quer dizer, passou 1 segundo, ele pegou 1 ponto. Pode ser que ele esteja pegando um ponto que está aqui, pode ser que ele esteja pegando um ponto que está aqui, mas é um ponto só, então não tem como ele desenhar certo. Uhum. A partir de 15 pontos por segundo, a gente considera que é já ideal. Então, aqui eu estou trabalhando com 20 para 40, já não mudou. Se eu aumento para 40, eu só estou aumentando o arquivo computacional, só estou aumentando, então, a memória, e vou aumentar o ruído da linha de base, porque eu estou pegando mais pontos aqui na linha de base também. Então, aqui eu vi que tá bom, 20 pontos por segundo. 10 pontos ainda estava um pouco torto aqui, né? Então, se eu olho aqui mais de pertinho, ainda não estava exatamente correto, estava quadrado aqui, né? Estava um bicudo aqui. Aí, como é que a gente vai saber que é o ponto ideal? Então, a gente usa essa relação aqui, ó. Então, a taxa de amostragem é esse valor que você vai fixar lá no seu detector. Mas como que você vai saber que você está com a taxa certa? 15, eu vou considerar que é o ponto ótimo. Aí eu vou precisar da largura do pico. Então, depende do tamanho do seu pico. Se o seu pico tem uma largura que é muito pequenininha, então imagina que você está trabalhando aí com um pico que ele, em 1 segundo, já acabou. A largura do pico é 1 segundo. Uhum. Então, é um pico muito estreito. Então, eu estou trabalhando com uma largura aqui de 1 segundo. Significa que a sua taxa de aquisição tem que ser 15. Por quê? 15 dividido por 1 vai estar a taxa ótima de 15. Sim. Ok? Agora, se eu estou trabalhando com um pico que demora mais para sair, então aqui eu estou trabalhando com uma largura de 3 segundos, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, você pode trabalhar com uma taxa de 5. Então, essa é uma relação que foi ajustada, né, para ter picos bem desenhados em qualquer situação, mas depende da largura do seu pico. Então, se você quer saber para o seu cromatograma, para o seu caso ideal lá, primeiro, tenta fazer uma aquisição com uma quantidade grande de pontos e verifica a largura do seu pico. Uhum. E aí ajusta. Porque um pouco deles também vai muito com o tempo de corrida. Eu não consigo, quando eu tenho uma corrida maior, eu não consigo, por exemplo, usar um 40 Hz. Sim, porque aí você vai estar aumentando muito o arquivo. Então, pensa nesse arquivo gerado, porque quando você aumenta esse ponto, que você está tentando desenhar melhor o cromatograma, ele está traçando uma matriz. É uma coluna que está sendo adquirida aqui, que é de milivolts, né, que é o sinal analítico, por tempo. Então, esse tempo aqui, de segundo em segundos aqui, que você vai estar colocando, essa tabela, ela vai ficar tão longa, então imagina se sua análise demora 5 minutos, é uma coisa, agora se ela demora 20 minutos, imagina o tamanho dessa tabela. Uhum. Então fica excessivo demais.
Quando você está falando de 40 pontos aqui no pico, você também está falando de pontos por segundo aqui, ó, na linha de base. Quando você olha a linha de base de longe, ela nunca é uma retinha, né? Ela é um vai e volta. Então, você está pegando uma quantidade muito grande de pontos, entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente não trabalha com o máximo, a gente trabalha com o que é viável, ideal. Então, Entendi, depende ideal. do pico que você quer. Se o seu pico é muito estreitinho, você vai ter que aumentar um pouco a taxa. Então, você vai ter que trabalhar com 15, com 20, às vezes. Agora, se você tem um pico que já é mais confortável, né? Trabalha com uma taxa menor, que vai dar bom do mesmo jeito. Porque o que você não quer é que ele fique quebrado, né? Você não quer que ele fique quadrado em cima. Você não quer que ele fique mal desenhado. Mas acima do valor ótimo, você só vai ter uma quantidade muito grande de pontos no arquivo que você vai gerar. E aí não dá. Ok? Então, se você tiver uma largura de pico que for de meio, aí significa que você vai ter que trabalhar com 30. Então, é um pico muito estreito. Mas se ele for aqui da ordem de 1, você consegue trabalhar com 15 e vai ficar bom. O pico já vai ficar bom. Ok. Certo?